Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui. Já faz algum tempo que eu não faço vídeos aqui para o canal, mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão para você de um assunto muito importante, presente na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Todos sabemos que recentemente talvez o maior serial killer aqui do nosso país, que é conhecido como vulgo Pedrinho Matador, que diz, ele mesmo fala que já matou aí umas 100 pessoas ou mais e passou muito tempo preso. E no domingo, agora dia 5, ele foi alvejado e perdeu a sua vida. Isso trouxe uma série de comentários. Eu não vou ler, mas eu quero deixar aqui alguns comentários para o que passa na mente das pessoas. Foi tarde, vai para Satanás, comentários desse tipo, vai direto para o inferno, etc. Não quero ler aqui, são vários comentários que eu vi de pessoas até se regozijando pela morte dele. Eu não quero aqui mostrar uma falsa piedade e falar que ele foi uma pessoa muito boa, super boa. Não quero aqui entrar nesse ponto. Mas eu quero meditar com você em um ponto que eu tenho percebido que as pessoas, e até parece que muitas até cristãs ainda não entenderam na palavra de Deus, que é sobre os julgamentos. Eu gostaria de ler aqui um texto para você que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo, mesmo aqui em Coríntios, no capítulo seguinte, capítulo 5, ele vai falar que nós precisamos julgar as pessoas, inclusive da nossa própria fé. E no capítulo 6 ele fala que nós devemos sim julgar as coisas dessa vida, julgaremos até os anjos, quanto mais este mundo. Então, parece uma contradição, mas na verdade, quando nós meditamos Paulo, no próprio versículo, ele nos explica de tal forma que não tem como entender errado. Eu vou ler novamente o texto. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Que tempo? Até que venha o Senhor, Jesus Cristo, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, e um segundo ponto, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha só que interessante aqui. Então, Paulo está falando de um tipo de julgamento. Existe um julgamento que é proibido em todas as Escrituras. Jesus proibiu esse julgamento. Os apóstolos proibiram. Os profetas proibiram. E estamos proibidos também de proferir esse juízo sobre qualquer pessoa. Existem dois tipos de julgamento que nós não temos, embora seja um só, mas duas vertentes do mesmo julgamento que nós não temos permissão de Deus de fazer. O primeiro é julgar questão de intenções e propósitos dos corações. A Bíblia fala que só Deus é que conhece o coração de todos os filhos dos homens. Só Ele pode ler pensamentos, só Ele pode ler as intenções mais secretas do nosso coração. E muitas vezes nós julgamos as intenções das pessoas. Isto é condenado na palavra de Deus. Às vezes, pelas atitudes de uma pessoa, nós julgamos tentamos até acertar o que aquela pessoa está pensando, qual a intenção dela naquela atitude, mas nós não sabemos. Não podemos julgar as intenções de ninguém, mesmo fazendo coisas erradas ou certas. Ponto final. Um outro julgamento que é da mesma vertente, que é condenado por Deus, nós não temos permissão de fazer, é julgar o que diz respeito à salvação ou perdição de ser humano algum. Não podemos, julgamento proibido, dizer:
esse não tem jeito, esse não vai para o céu, esse vai direto para o inferno, porque nós não sabemos, nós não conhecemos os momentos anteriores à morte de nenhuma pessoa, nós não conhecemos o que aquela pessoa o íntimo do coração dela, nós não conhecemos se ela se arrependeu ou não, nós não conhecemos se ela está com Deus ou não, então isso nós não podemos julgar. Muitas pessoas falaram que ele já foi direto para o inferno, não, ou seja, morreu perdido. Mas somos proibidos na palavra de Deus a não proferirmos tal julgamento. Até aquele grande dia em que Deus ele vai trazer à plena luz as coisas ocultas das trevas e também manifestará os desígnios dos corações. Então, primeiro ponto, não devemos absolutamente tirar pessoa nenhuma do céu com os nossos julgamentos. Há muitas pessoas que fazem isso. Dizem, eu acho que aquela pessoa não tem mais jeito para ela. Eu já ouvi muito isso. E talvez, na minha vida, embora não esteja lembrando aqui no momento, já tenha pensado isso sobre algumas pessoas, mas entendi que isso é absolutamente condenado na palavra de Deus. Um outro julgamento também, a mesma vertente, sabe aquelas pessoas que dizem, se fulano de tal não for para o céu, ninguém vai. Nós não sabemos, nós não conhecemos os corações das pessoas. Muitas vezes a pessoa pode estar na igreja pregando, cantando, orando, louvando, fazendo várias e várias coisas, mas o coração bem longe de Deus. Não foi o próprio Cristo que falou, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, citando o profeta Isaías. Então nós não devemos, em hipótese alguma, nem dizer, esse está salvo e esse está perdido. Então no caso dele, nós não podemos dizer se ele morreu salvo ou perdido. Inclusive, tem um vídeo dele, que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, que ele se batizou, aceita Jesus na sua vida e é batizado por 2 pastores. Eu vou dizer, não, ele não se arrependeu, eu não posso falar isso, eu não conheço o coração dele. E ninguém pode falar, pessoa nenhuma pode falar. Mas eu gostaria de ler com você aqui mais um texto. E aqui eu vou falar de uma pessoa que foi muito ruim. Manassés. Eu vou ler aqui rapidamente aqui, depois você pode até meditar com mais calma. 2 Reis, capítulo 21. Aqui vai falar sobre o reinado de Manassés de Judá, que era um homem que, filho do grande rei Ezequias, um homem que foi fiel a Deus, que praticou o que era reto diante de Deus, embora teve os seus deslizes também, como todos nós temos, todos os seres humanos. Mas olha só a descrição aqui, foi um homem que começou, Manassés, a reinar muito novo, tinha apenas 12 anos de idade, e olha só o que a palavra de Deus nos diz. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Olha só que tipo de homem era esse. E queimou, versículo 6, a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Então vai seguir aqui falando tantas coisas ruins, mas que este homem fez. E no versículo 9, mesmo depois de Deus enviar profetas e mais profetas para o fazer voltar a ele, eles, porém, não ouviram,
E Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então foi um homem muito ruim, e como um juízo de Deus ele foi preso, ele foi levado cativo, mas no seu cativeiro, aqui em 2 Crônicas, no capítulo 33, fala que Manassés, ele se arrependeu de todo o mal que ele havia cometido. E eu vou ler aqui rapidamente o que está escrito sobre ele. Falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com os ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e olha só, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion. E o texto segue, que ele se arrependeu de todas as maldades, de todas as abominações, de todos os pecados, de todas as provocações com que ele provocou o Senhor Deus. E Manassés, ele morreu, e morreu salvo. Porque a palavra de Deus nos diz, este nós podemos dizer, está salvo. Há muitas pessoas na Bíblia, personagens bíblicos que está registrado na Bíblia, que nós podemos dizer, este morreu salvo. Por exemplo, Jesus falou que no reino dos céus, alguns líderes religiosos iriam chorar quando verem pessoas de todas as nações junto com Abraão, com Isaac e com Jacó, e eles lançados fora. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó morreram salvos. Podemos citar uma pessoa que morreu perdido, que o próprio Jesus o chamou filho da perdição, Judas Iscariotes. Ele morreu perdido. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Mas sobre qualquer outra pessoa que não está escrito na palavra de Deus, não temos essa autoridade de dizer que morreu salvo ou morreu perdido. Só naquele dia, quando Deus trouxer a plena luz todas as obras ocultas que acontecem neste mundo e todos os desígnios dos nossos corações vierem à tona, então, e só então, saberemos quem está salvo, quem estará salvo naquele dia, eternamente salvo, e quem estará perdido também, eternamente perdido. Então, não julguemos. Ele se batizou, se foi um arrependimento verdadeiro ou não, eu não sei. Mas Deus, um dia, vai trazer à plena luz todas as obras que aconteceram neste mundo, inclusive os desígnios dos meus e do seu coração que está me ouvindo. Portanto, não julguemos como muitas pessoas estão julgando. Nos preparemos para nos encontrar com o Senhor Deus, porque não nos enganemos, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo Jesus. E então cada um de nós iremos dar conta de nós mesmos diante de Deus. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Você está arrependido de todos os homicídios que você praticou, de todas as maldades que o diabo usou seu corpo. Enganosamente o seu coração foi à beira de sangue. Você está arrependido de todos os seus pecados? Arrependi já faz tempo, pastor. No resto da minha vida, pastor. Então, meu Pedro, você aceita esse Jesus Cristo e através do batismo da morte para a ressurreição de um novo homem? Aceito de coração, pastor. Glória a Deus. Irmão Pedro, as águas desse tempo, o céu que se manifesta a glória de Deus, a natureza, as paisagens, os passarinhos que assim soam, é testemunha contra ti ou a favor de ti no dia do juízo final. Então, que o sol que proclama essa justiça. Nós, eu, irmã Cleide, a Igreja Santidade e Arrependimento, e todos os irmãos Eduardo, Silvio, e todos aqueles que completam, o irmão Obreiro, Lucas, como testemunho desse fato,
vos batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia, Jesus! Acabou. Não tem homicídio mais. Acabou. Não tem cadeia mais. Acabou. Narai, Siriana, Arabagai. Acabou. Acabou, Pedro. Acabou. Aleluia, Jesus. Acabou, Pedro.